Fala concurseiro, fala concurseira, bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso escritório. Meu nome é Bruno Leal, sou sócio do escritório Saf Lima Advogados, advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. No vídeo de hoje, junto de mim, tem a minha querida sócia Louise, doutora Louise, a nossa musa aqui do escritório. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, a etapa psicológica, uma etapa que traz muito medo para os candidatos. Então, roda a vinheta, Maga. Pessoal, o tema de hoje é polêmico, tá? Concurso público, etapa psicológica. Quando os candidatos já escutam esse nome, eles já ficam ali preocupados, né, doutor Luiz? Já ficam ansiosos, não sabem ali muito bem o que esperar, acabam fazendo os testes no escuro, sem saber muito bem, se foi mal, ficam bastante receosos, né? Uma etapa que, infelizmente, ela elimina muito, né, nos concursos, principalmente da área de segurança pública, que pesa mais essa questão psicológica. A gente vai bater um papo sobre isso hoje, né, doutora? Exatamente, nós sabemos que o resultado está quase saindo, deve sair nas próximas semanas, né? Já estamos aí na É, expectativa. informações internas aí, nada oficial, tá, pessoal? Mas de que vai sair na próxima semana mesmo. Então, E a gente sabe que é a etapa mais subjetiva do concurso, a etapa mais temida pelos concurseiros. Eu sei que não é fácil a parte teórica, a prova objetiva, né? O edital ele é extenso, são muitas matérias. Né, saiu o resultado da etapa médica também, a gente sabe que também não é fácil, são muitos exames a serem entregues, você realmente precisa ter uma saúde ali perfeita, não ter nenhum comprometimento funcional, mas a etapa psicológica ainda é a etapa mais temida por todos os concurseiros, pela insegurança que ela gera. Ela não é uma etapa que, diferente das outras, te permite se preparar. Então, você não tem ali uma lista com critérios objetivos para você se preparar, estudar, entender como funciona cada instrumento, né? O objetivo dessa etapa é analisar ali a parte comportamental daquele candidato, se essa parte comportamental se adequa nas funções, em todas as diretrizes de um policial militar. Então, não basta que você passe na prova, tenha todo o conhecimento, esteja com a saúde perfeita, você tem que se encaixar ali nos padrões que a polícia espera de você. Então, eles não querem uma pessoa muito ansiosa ou uma pessoa muito agressiva, que no caso de algum conflito ali nas ruas vai acabar se excedendo, né? Então, a gente sabe que é característica ali das funções de um policial militar ter esse controle emocional, esse controle das emoções, essa parte comportamental muito bem ajustada, muito bem controlada, para a gente não ter nenhum excesso durante o desempenho das funções, né? exato, exato. Pessoal, a gente está na iminência de ser publicado o resultado, né? A gente ainda está esperando ali na expectativa. Possivelmente vai sair o resultado da capital, né? Antes do interior. Pode ser que saia junto, né? São muitos candidatos avaliados e, infelizmente, historicamente, é uma etapa que tem um índice de reprovação muito grande, né? E tem muito candidato que deixa de recorrer, acha que ali acabou o direito dele, que não tem mais o que fazer, que foi eliminado, é hora de tentar o próximo, tem todo ano. Sim, tem concurso da Polícia Militar todo ano, essa é a previsão, né? Do governo de Minas Gerais, que tem esse concurso todos os anos, mas você vai esperar e jogar fora um bom desempenho numa prova por algo que às vezes você não deveria ter sido eliminado, né? O que a gente mais vê na prática, né, doutora, dos candidatos que buscam auxílio do nosso escritório. A gente tem um time de psicólogos aqui no escritório, pessoal, para quem não acompanha a gente por aqui, que nos auxilia nessa etapa psicológica, né? Eles vão na entrevista devolutiva do candidato, eles analisam todos os testes que o candidato fez ali, e assim, 5 anos já atuando exclusivamente com concursos públicos, a gente já viu cada absurdo, né? E infelizmente é a etapa que a gente vê mais irregularidade. Eu posso falar com propriedade que é a etapa que eu vejo mais irregularidade, mais injustiça, é na etapa psicológica. Por quê? Porque é uma etapa subjetiva. Às vezes um candidato é eliminado numa etapa médica, porque fala que ele tem uma patologia que gera uma limitação, aí um médico fala, não tem limitação, e é preto no branco. Medicina, não tem. É mais fácil do candidato demonstrar que ele está apto, né, doutor? Agora, na etapa psicológica, é uma etapa mais subjetiva. Às vezes o candidato ele concorda com o resultado, acha que foi mal mesmo, mas na verdade não, né? Infelizmente no concurso público o pessoal quer afunilar ali a quantidade de candidatos que é aprovado em cada etapa. Então, acaba acontecendo eliminações em massa, um grande volume de pessoas que não deveriam ter sido eliminadas, né? Outro ponto também que tem muito candidato que não se atenta a isso, né?
Essas clínicas onde o candidato é avaliado, ela faz uso ali de uma, com todo respeito mesmo, mas uma mão de obra barata, né? Um psicólogo recém-formado, que se sujeita ali a trabalhar com um alto número de exames, né, testes para ele analisar ali em um curto período de tempo e ainda ter que aplicar esses testes acaba, né, fatalmente tendo erros, né? São testes complexos. Nossa equipe de psicólogo aqui são coordenados pela doutora Rosana, ela é pós-doutora, né? Então, assim, a gente vê que não é um termo, não é uma matéria muito simples, mas infelizmente, obviamente, um advogado, um psicólogo que não tem essa expertise, ele vai ter mais dificuldade, vai cometer mais erros, né? É, e o primeiro ponto, doutora Luiz, para a gente deixar claro para o candidato aqui, saiu o resultado, não foi como eu esperava, já acabou aqui, há algo que possa ser feito, o que, que o candidato tem que fazer nesse primeiro momento? Show. Primeira coisa, pessoal, é fazer um exercício reflexivo, lembrar da condução da sua etapa. Isso vai ser muito importante para as diretrizes do seu recurso administrativo. Então, você tem que observar se teve algum erro de aplicação durante a sua etapa. Quais erros podem ser esses? Às vezes você não tem nem ciência, às vezes aconteceu e você nem sabe que isso não pode acontecer. Por exemplo, uma sala com muito barulho, barulho externo, janela aberta, desconcentrando o candidato, uma mesa com o pé bambo que ficou balançando durante a execução dos testes. A gente sabe que alguns testes você precisa escrever, você precisa fazer linhas retas, você precisa fazer pauzinhos, e isso acaba interferindo ali nos seus resultados. Se a cadeira estiver um pouco bamba, se o lápis não estiver apontado da forma correta, se a aplicadora, se o psicólogo que estava na sua sala aplicando aqueles testes, se ausentava a todo momento para pedir orientação para algum coordenador, alguém que estivesse do lado de fora da sala. Isso Isso é muito acontece comum, né? muito. Eles ficam saindo da sala, o candidato às vezes Exato. nem sabe que ele foi tirar dúvida. É porque justamente ele não sabe, né? E causa uma insegurança, porque você já está tenso, né? Já está sendo submetido a uma etapa que você sabe que é difícil, que é subjetiva, e aí toda hora a pessoa sai da sala, te desconcentra, gera aquele sentimento de insegurança no candidato, e isso também atrapalha. Igual o doutor Bruno trouxe aqui pra gente, esses testes são complexos, né? Tem pessoas que se especializaram nesse tipo de teste, que respiram esse tipo de teste. Então não é qualquer psicólogo que consegue aplicar da forma correta. Eles são específicos, eles têm muitas particularidades próprias. Então, é importante que a pessoa esteja habituada para aplicá-lo de forma correta. E não é o que acontece na condução desses concursos. Infelizmente, entra ano, sai ano, eles continuam errando nessa parte. Então, se o aplicador ficou se ausentando muito tempo, pedindo informações, ou se você foi tirar uma dúvida, ele não sabia ao certo como responder, isso tudo se enquadra ali como uma irregularidade de aplicação e deve ser relatado no seu recurso. Então, assim, por mais que, pelo histórico de recursos deferidos da etapa psicológica, não seja nada muito animador, a gente sabe que a polícia ela é mais restritiva em relação a isso, existem os deferidos. E se tiver 1% de chance, por que não tentar? Né? Sabemos que tem a via do judiciário também, se o recurso não der certo, a gente vai falar mais para frente, mas é muito importante que você tente resolver essa demanda de forma administrativa, né? E como que funciona ali a elaboração desse recurso? Eles abrem vistas para você ter acesso, para o psicólogo ter acesso ao material. Eles vão analisar se os testes foram realmente corrigidos da forma correta, né? Fazer uma análise e um relatório de todos os testes que você desempenhou e fazer uma recorreção desses testes. Se tiver tudo certo, realmente, né, foi uma eliminação justa. E se tiver alguma coisa errada, o psicólogo ele vai apontar no relatório e os advogados especialistas vão se embasar nesse relatório feito pelo psicólogo, alinhado com a parte jurídica e elaborar todo o corpo do recurso, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que tem essa capacidade técnica, né, doutor Bruno, de desempenhar um recurso administrativo extremamente bem fundamentado, alinhando a parte jurídica com a parte da psicologia, que é muito importante. Então, é bom se ater realmente ao profissional que vai confeccionar o seu recurso. Né? Sabemos que quando sai um resultado surgem várias oportunidades, e aí entra a questão de preço, valor, e aí tem que partir do candidato mesmo essa análise do que realmente vale a pena. Né? Às vezes um valor muito inferior para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, ou uma pessoa que respira concursos públicos, que está acostumado com esse tipo de demanda e sabe realmente o que está fazendo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, além da recorreção dos seus testes. Essa parte de erros de aplicação
O Conselho Federal de Psicologia, ele traz um manual muito extenso e completo sobre as regrinhas de aplicação desses testes. Então, tem que ser observado se eles realmente respeitaram todo esse manual para que o seu teste seja considerado válido. E se teve alguma irregularidade, eles precisam anular. Exatamente. O próprio Conselho, né, Federal de Psicologia, ele preconiza ali que deve ser feita uma análise conjunta desses testes, né? Então, você candidato, você realizou ali muitas vezes um PMK, outro teste de personalidade, às vezes um teste de inteligência, e você é eliminado tão somente em decorrência de um teste. Isso é muito comum, né? Às vezes um traçado em um dos testes aponta ali que você tem agressividade, ansiedade, qualquer um daqueles fatores ali de inaptidão que estão previstos no edital, né? É, 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 é necessário olhar se de fato aquela inaptidão ela se repetiu nos demais testes. Senão, não se fala aqui de uma avaliação psicológica, é uma testagem, né? Você fez um teste ali e você tem um resultado. Não, é de fato uma avaliação psicológica, porque é feito de uma forma conjunta. Então, deve ser analisado os 3 testes em conjunto para só então certificar se aquele candidato ele deve ser eliminado ou não, se de fato foi, foi apresentado aquele fator de inaptidão nos testes. O que a gente mais vê na prática é candidato ser eliminado em decorrência de um único traçado em um único teste. Então, o que fazer nesse momento? Né? Vai ser publicado o resultado ali da etapa. Se o seu nome não estiver na lista, é porque você está eliminado. Então, pode aguardar, que eles sempre publicam, logo na sequência, né, um calendário ali, né, com as datas Evolutiva. das devolutivas, né? Para, de fato, o candidato saber o dia e horário que vai ser dado vista ali aos testes. Mas tem muito candidato que chega, né, doutora Luiz, sozinho, querendo ver os testes e toma um banho de água fria. Chega lá na hora, eles só entregam um laudo bastante genérico, que não fala ali, só fala o fator de inaptidão, qual que foi o item que ele foi enquadrado, né, de inaptidão, mas ele não tem acesso aos testes. E mesmo se tivesse, ele não entenderia os testes. São testes complexos, né? Ele vai saber identificar ali onde que está errado, se deveria ter sido pedido para o candidato refazer aquele traçado. Então, esse primeiro momento é entrar em contato com o psicólogo de sua confiança, né? Para verificar se ele tem horário disponível, porque são muitos candidatos com o mesmo horário de devolutiva, né? Então, é um risco muito grande do candidato ele não conseguir ser atendido, né? Ele deixar para a última hora, ficar enrolando, achar que não vale a pena. Primeiro passo, pessoal, é correr atrás e olhar se tem disponibilidade, se é possível te acompanhar nesse dia, para que o psicólogo tenha acesso, né? Você sozinho, você não vai conseguir ter acesso. Você vai só receber o laudo genérico, isso aí pode dificultar e limitar a sua defesa, né? Quando você tem um psicólogo ali que analisou todos os testes, ele de fato vai saber apontar de forma técnica e precisa o porquê que você foi considerado inapto e de fato aquilo ali se repetiu nos demais testes. Fica muito mais claro, né, doutor? Exato, e tem 2 pontos muito comuns que nós observamos de erros pelos últimos concursos, né? 3, na verdade. O primeiro eu já falei, que é a parte de erro de aplicação de teste, que se repete muito, e a parte de não ter essa integração dos testes que o doutor Bruno acabou de falar, de ser eliminado em apenas um dos testes de personalidade ou de inteligência e nem continuar analisando o restante. Às vezes eles já encontraram uma irregularidade no primeiro teste, nem passe direito pelos demais, porque já está eliminado. E não é assim. O Conselho Federal de Psicologia, ele é claro ao mencionar que deve ser feita uma análise conjunta, integrativa, de todos os testes aplicados. Se não bastava aplicar somente um teste, não 2 de personalidade, por exemplo. E o terceiro ponto também é a falta de critérios objetivos, né? Nós precisamos que o edital ele traga cada critério a ser julgado e observado na hora de corrigir os testes. E, infelizmente, nós não temos essa lista com critérios ali objetivos, que a pessoa consegue mensurar, que o próprio psicólogo consegue ter como base para fazer essa correção. Este também é um erro e este também é um ponto que o Conselho Federal traz ali como fator primordial para que um teste seja considerado válido. Então, esse profissional vai fazer essa análise de todos esses itens e se houve realmente ali contagem correta na parte dos testes, se a somagem ali na hora de analisar cada um dos itens de aplicação foi feito da maneira correta e vai emitir um laudo, né, para o advogado ou a pessoa que for fazer o seu recurso confeccionar. E feito isso, né, a polícia vai analisar junto à banca deles, recursal,
para falar se o seu recurso vai ser indeferido ou deferido. E aí, quando sai o resultado, se o recurso for indeferido, muitos candidatos já jogam a toalha e falam: ah, não tem jeito, não tem como passar nessa etapa, é uma etapa muito difícil. E, pessoal, não sei se vocês acompanham o nosso escritório nas redes sociais, mas a gente posta muita decisão positiva de etapa psicológica, justamente por isso. Já é entendimento dos nossos tribunais superiores essa necessidade de ter uma análise integrativa dos testes, a análise conjunta de todos os resultados. Isso é pacificado, é entendimento de tribunal. Então não tem como a mesma banca, o CRS, a junta recursal falar diferente, né? O que tem que valer são as leis, são os entendimentos jurisprudenciais, tudo que a gente já construiu ali com essa bagagem de etapa psicológica nos concursos públicos. E além disso também, a gente tem especificadamente aqui em Minas Gerais o IRDR 37, que uniformizou a questão de processos envolvendo eliminações na etapa psicológica nos concursos. Então, alguns estados, quando você entra com uma ação judicial na fase de perícia, eles têm uma reaplicação dos testes. E aí o medo de muitos candidatos de recorrerem à justiça. Pô, mas eu vou ter que fazer de novo esses testes, eu não vou passar de novo, vai ser perca de tempo. Aqui em Minas Gerais não tem isso, tá? Aqui já é uniformizado que nesse tipo de ação, um perito, né, um psicólogo de confiança do juiz, vai fazer uma recorreção dos seus testes. Então, a polícia vai juntar no processo todos os testes que você realizou. Esse perito vai fazer uma análise e ver se realmente houve ali uma correção correta ou não. E vai apontar no processo se aquele candidato está apto do ponto de vista psicológico ou se realmente os testes foram corrigidos da maneira correta e ele não alcançou ali todos os parâmetros, falando de uma análise conjunta, né, doutor? Exato. Muitos candidatos acabam negligenciando essa etapa, né? Eles já foram eliminados na fase, no resultado preliminar, ou deixam de entrar com recurso administrativo, ou acham que não é mais possível. O recurso administrativo, ele, por mais que o índice de deferimento dele não seja tão alto quanto na etapa médica, por exemplo, né? A gente já teve diversos casos de deferimento ainda na via administrativa, sem necessidade de ir para a via judicial, né, doutora Luiz? E outro ponto que é importante é que um bom recurso administrativo, ele precede uma boa ação judicial. Então, pensando estrategicamente, pessoal, vocês como concurseiros, né, como candidatos a um cargo público, vocês têm atenção ali para estudar o edital, vocês têm atenção ali para estudar a matéria, para a prova objetiva, eventual redação, se preparar para os testes físicos, mas muitos candidatos não se preparam quando chega o momento de uma eliminação ou de algo que não sai como planejado no concurso. Pessoal, o concurso é uma guerra, né? Você tem que usar todas as armas que você tem à disposição para conseguir ser aprovado. Então, se você consegue fazer um bom recurso administrativo, se valer de bons psicólogos, né, bons advogados, boas pessoas ali para te auxiliar, pode ter certeza que o resultado vai ser influenciado também, né? A chance de deferimento é muito maior. Então, quando você já teve um psicólogo lá na fase administrativa, que foi até a entrevista evolutiva, que teve acesso aos seus testes e que já viu que ali de fato há um erro, em uma perícia judicial lá no processo, onde, principalmente aqui em Minas Gerais, como a doutora Luiz falou, o perito ele só pode reanalisar os testes, ele não pode aplicar novos testes em você, fica muito mais fácil para ser demonstrado pelo advogado numa ação judicial ali, olha, nos quesitos, né, naquele momento de apontar ali para o perito o que você quer que ele responda sobre os testes, você fala, olha, no traçado tal, em tal quesito do teste aqui, estava falando isso, mas na verdade queria dizer isso. Por que não foi levado em consideração? Por que esse resultado não foi analisado em conjunto com o outro teste que o candidato fez? E aí fica muito mais fácil, muito mais técnico para ser demonstrado seu direito. O juiz, ele é como o advogado, né? Ele não entende de teste psicológico, né? Ele vai confiar no que o perito vai dizer, um perito totalmente imparcial, nomeado por ele, que não tem nem vínculo com a administração pública, né, com o Estado de Minas Gerais, muito menos com o candidato em si, uma pessoa isenta ali para dar esse parecer. Então é importante que você traga ali a maior quantidade de elementos possíveis para facilitar o trabalho desse perito, né? Para que você consiga demonstrar que, de fato, eh, você foi prejudicado. Muitos candidatos que têm mais condição, que querem tentar algo mais estratégico ali, que realmente tem interesse no cargo, se fazem até de um laudo, né, pericial ali, uma contraprova que a gente chama, né?
ele reaplica esses testes por meio de um psicólogo, né, nos mesmos termos que foi feito pela Polícia Militar de Minas Gerais, e junta esse documento no processo. É algo interessante também, né, doutora? Nesse caso, pessoal, quando você faz isso, por mais que o juiz ele não vai levar essa prova 100% em consideração, porque ela foi produzida unilateralmente, né, só o candidato que trouxe essa prova, né, não teve um contraditório ali, para fins de uma liminar, para fins de acelerar o processo, aumentar a percepção do juiz ali de que de candidato de fato está dando valor para aquele concurso, ele realmente está empenhando esforços ali para demonstrar que ele está apto, isso acaba agregando muito, né, doutora? Muito Exato. mesmo. A contraprova ela é um plus ali que o candidato vai apresentar. E não é importante só na liminar, é importante até na fase de perícia, né? Nós sabemos que o perito ele é restrito ali à reanálise, à recorreção dos seus testes, mas ele vai ter acesso à íntegra do seu processo. Então ele vai saber que você realizou novos testes nos mesmos parâmetros, por um profissional mais gabaritado, que realmente de fato está acostumado a aplicar estes testes psicológicos, então traz um peso maior para a sua ação. E um dos principais receios, né, que a gente vê se falando de ação judicial, que os candidatos pensam em desistir, não levar para frente, vou tentar o próximo concurso, é a questão da demora, né? Tem essa percepção de que um processo judicial demora anos, e as pessoas pegam, às vezes, um exemplo de um processo de família, um inventário. Já teve um cliente que falou com a gente, mas tem um processo de inventário da minha família que está na justiça há 9 anos, como é que eu vou esperar 9 anos para assumir um cargo público? É uma lenda Então, muito grande, né? As pessoas acabam achando é. que todo processo vai demorar. Não, não é assim. A gente tem também a opção do pedido liminar, que causa muita dúvida, tem muita polêmica entre os candidatos. E a liminar nada mais é, pessoal, do que uma antecipação do pedido final do processo. Então, num processo envolvendo etapa psicológica, se o nosso pedido final é que a sua etapa seja considerada nula e que você consiga prosseguir para as demais etapas do concurso, né? Que você conste ali como aprovado na etapa psicológica porque teve um erro nos seus testes, a gente vai fazer esse pedido logo no início do processo. Assim que saiu o resultado definitivo, seu recurso porventura foi improvido, não foi aceito, você entrou com a ação judicial já correndo contra o tempo para conseguir alcançar os próximos candidatos, a gente faz esse pedido liminar. Nesse pedido são analisados alguns requisitos, né? A probabilidade do direito, a urgência, a reversibilidade da medida, isso tudo é comprovado no meio do processo judicial, muito bem embasado, de uma forma técnica, de uma forma estratégica, né? Sabendo já como a polícia militar age. E aí você comprovando todos esses requisitos, né, o juiz ele analisa se ele defere ou não esse pedido liminar. Se ele deferir, você já retorna para o concurso de forma automática, então é muito rápido. Então você volta para o concurso, subjúdice, né? Às vezes você vê lá nas listas de resultado uma observação em alguns candidatos que eles estão subjúdice. Isso significa sob a justiça, ainda tem um processo judicial tramitando, né? Então ele está ali de forma realmente liminar, precária. Não significa que é de maneira definitiva, porque o processo ainda vai rolar há muito tempo, né? Então o candidato retorna para o concurso, continua realizando todas as etapas, às vezes até entra no curso de formação, realiza todo o curso de formação, é aprovado, e a gente vai juntando todas essas novidades no processo. Então o processo ele continua caminhando, tem toda a fase probatória, a fase de perícia, e aí a gente vai juntando, complementando aquela ação com as novidades, né? Falando, olha, esse candidato já foi aprovado no TAF, esse candidato já foi aprovado na investigação social, esse candidato entrou no curso, recebeu tal elogio, junto os elogios, as menções honrosas que você recebe ali durante o curso de formação. Isso tudo vai incrementando o seu processo, vai demonstrando para o juiz que de fato você tem sim condição, que você tem perfil de ser um policial militar. Porque se o que te eliminou foi uma parte que faz uma análise comportamental para adequar o cargo, e você já está no curso de formação e recebendo elogios, né, não tem prova melhor do que essa. Então a gente vai juntando essas novidades no processo até que a gente tenha a decisão final, né, que é a decisão de mérito, é a sentença no processo. Então pode ser que demore realmente 1 ano, 2 anos, mas se você consegue eliminar, você já retorna de forma imediata. E isso é muito interessante. E aí, o doutor Bruno, as pessoas também têm dúvida de, mas será que eu peço? Será que eu não peço? O que você pode falar com eles sobre essa escolha de liminar? Pedir ou não pedir? A liminar, como você bem pontuou, né, doutora Luiz, é antecipar os efeitos de uma decisão que vai vir no final do processo naturalmente, né? Às vezes aquele candidato, ele não, ele tem urgência de assumir o cargo. Ele está precisando de um salário melhor, ele já quer começar a trabalhar, já receber eventualmente, né, já começar a exercer a profissão ali, demonstrar a sua aptidão,
Mas tem candidato que já é servidor público, em outro cargo, que já tem ali um trabalho, ainda que privado, mas que traga para ele uma estabilidade. Para esse candidato, talvez não seja interessante ele abrir mão de tudo isso para fazer um curso de formação por meio de uma liminar, né? A liminar, pessoal, ela é uma decisão precária, não é uma decisão definitiva, né? A decisão definitiva, como a doutora pontuou, são sentenças, acórdãos, né? Decisões ali que analisam o mérito. A liminar, o juiz analisa três requisitos para deferir essa liminar, né? Se ela tem ali urgência, se tem probabilidade do direito, né? Não é nem se o candidato ele tem o direito em si, é se é provável que ele tenha pela primeira análise do juiz ali, realmente parece que esse candidato tem. O juiz só precisa dar dúvida para te dar a liminar, sabe? O mérito mesmo, a certeza, ele só vai ter depois de ouvir a parte contrária, depois de uma eventual perícia. Mas o que a gente pode dizer aqui para o candidato que quer pedir uma liminar? Primeiro ponto é, você está disposto a entrar no cargo, já começar a trabalhar, já começar a receber, ainda que liminarmente, ainda que de uma forma que você não tenha uma garantia 100%, porque o processo ainda não terminou? É claro, né, com todos esses pontos que a doutora Louise falou. Você no curso de formação, fica mais fácil para demonstrar que você está apto, você vai recebendo os elogios ali e tudo. Mas tem candidato que não é interessante, né? A gente é bem transparente. O candidato não vai perder o direito dele porque não entrou com a liminar. Ao final do processo, sendo exitoso ali, a administração pública é obrigada a convocar esse candidato para o próximo curso de formação. Então, é uma escolha muito pessoal de cada candidato. Ele tem que analisar o momento de vida dele ali, se ele está disposto a correr esse risco, se ele já não tem nada a perder. Às vezes, quando ele está trabalhando de Uber, ele já tem um trabalho ali que é autônomo, que ele pode abrir mão, porque lá na frente, depois, ele consegue retomar aquele trabalho. Então, é algo muito pessoal, né? O que a gente pode deixar de mensagem para esses candidatos é que é possível, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Se você acha que é algo impossível, eu te convido a de fato conhecer o nosso escritório. A gente posta quase que diariamente decisões nas nossas redes sociais, demonstrando candidatos retornando ao concurso, né? Vamos fazer uma recapitular aqui para a gente já caminhar para o final do nosso vídeo, os pontos ali que eles devem se atentar ao receber o resultado. Primeiro ponto que a gente trouxe aqui, né, doutora Luiz, foi falar ali para ele se lembrar de como que foi a avaliação dele, como que foi o dia ali da avaliação. Vocês já podem vir pensando nisso antes de sair o resultado, pessoal, porque a memória está mais fresca na cabeça, né? Às vezes a gente acaba esquecendo algum detalhe. Então, como a doutora Luiz pontuou, barulho na sala, calor excessivo, mesa bamba, lápis ruim, às vezes o examinador muito ríspido, né? O aplicador mexia muito a mão, te desconcentrava, falando, saindo da sala a todo momento. Isso tudo deve ser pontuado no recurso, tá? Junto com a parte técnica que o psicólogo vai analisar ali, do que de fato estava sendo demonstrado ali naqueles testes. Segundo ponto, uma vez feita essa análise, é de fato correr atrás, né, de um psicólogo da sua confiança que de fato tenha expertise, experiência nessa área. Não é qualquer psicólogo, porque se fosse qualquer psicólogo, a gente não teria esse tanto de resultado errado que tem, né? Justamente por psicólogos que infelizmente não têm essa aptidão técnica. Então, procurar um psicólogo que seja especialista nesses testes, porque a agenda é muito curta, pessoal. São vários candidatos e os mesmos horários e dias para os mesmos candidatos. Então, um psicólogo que vai atender um candidato num horário, ele não pode atender outro no mesmo horário. Isso está até no edital, tá, pessoal? Então, às vezes, você fica esperando demais, contando muito com aquele psicólogo que você conhece. Chega na hora, já fechou com outro candidato e você fica de mãos abanando. Acaba desistindo, deixando para lá. Então, o primeiro ponto é ter essa atenção mesmo, né? Outro ponto que a gente trouxe aqui como importante, né, doutora Luiz, em relação à ação judicial, né? O candidato ele se preparar para a ação judicial, eventual contraprova que ele queira se preparar, analisar se ele quer ou não a liminar e não deixar de recorrer. Né? E falando ainda no recurso, um ponto que a gente não mencionou muito aqui é a parte de ser um recurso para o CRS, né? Que é uma banca própria da polícia, uma banca com muitos requisitos, né? Então, os recursos, a maioria dos concursos hoje, eles são online, são digitados, né? Não são mais recursos físicos, mas na Polícia Militar de Minas Gerais não, são recursos físicos, impressos, com requisitos de admissibilidade, vários requisitos. Lá no edital, né? Te convido até a usarem esse template
tempinho que o resultado ainda não saiu, dá uma olhadinha na parte de recursos, onde falam dos requisitos de admissibilidade de todos os recursos de qualquer fase, né. Então, além do mérito, antes de analisar o mérito ali do seu recurso administrativo, que de fato o psicólogo trouxe, os advogados trouxeram ali como complemento jurídico, se o seu recurso ele cumpre esses requisitos específicos, que é a questão do envelope padronizado, a questão de ser integralmente digitado, páginas numeradas, Modelo referências próprio. bibliográficas, né, se está seguindo aquela folha de rosto que a polícia disponibiliza tanto para parte de fora do envelope, tanto para o corpo do recurso, para o recibo que você vai apresentar lá na hora. Então, eles já trazem ali diretrizes próprias que parecem assim subjetivas, que parecem bobas, mas que são levadas em consideração. Então, se um recurso não estiver simplesmente numerado, ele pode estar perfeito, uma fundamentação ótima, o melhor psicólogo do Brasil, mas se não tiver numerado da forma correta, ele não vai ser nem analisado. Primeira coisa que eles fazem é olhar o seu recurso, se está realmente dentro dos padrões do edital. Se estiver tudo certinho, que eles vão começar a analisar ali o conteúdo mesmo do seu recurso. Se não tiver, pessoal, já coloca um X não conhecido. Tanto que quando sai a lista de resultado, vocês podem observar, né? Tem ou aprovado, né? Deferido Deferido, ou indeferido. não conhecido, que, né, que são esses candidatos que realmente não se atentaram aos requisitos de admissibilidade. Então, além de se preocupar, né, com um psicólogo que tenha toda essa expertise, esse conhecimento, se preocupar também com o profissional que vai elaborar o seu recurso, se já é um profissional que está acostumado com este tipo de demanda, se já está acostumado com demandas envolvendo CRS, que é muito específico, regrinhas próprias. Exato. Até me lembrou, isso que você falou, lembrou um caso. Eu e a doutora Luísa, a gente foi fazer o protocolo de alguns recursos da Polícia Militar, candidatos ali que a gente estava auxiliando, e faltava poucos minutos para encerrar o horário ali. Já era a terceira leva de recursos que a gente estava levando no dia. Faltava poucos minutos para encerrar mesmo o prazo para entrega ali. O CRS estava bem cheio, vários psicólogos, advogados, protocolando os recursos ali. E tinha uma psicóloga que, por uma casa, a doutora Luísa bateu o olho e viu que ela não tinha numerado os recursos como deveria, né? E tava tudo já lacrado. Ela tava terminando de lacrar o último recurso ali, parece que tinha feito às pressas mesmo. Era marinheira de primeira viagem, não sei. Ela tava com uma dificuldade ali. A gente bateu o olho, viu que tinha um erro, falamos com ela, ó, seus recursos não vão ser aceitos por causa disso e disso e disso. Ela ficou meio assim, confirmou com os demais, viu que a gente estava certo, teve que rasgar todos os recursos. Às vezes, acho que ela já tinha até entregado o recurso, teve que pedir de volta ali, rasgou tudo, precisou numerar em cima da hora ali, nem sei se deu certo, né? A A gente gente, até forneceu as canetas para ela, a gente tentou dar uma ajudada ali, uma orientada realmente para aquele recurso ser analisado, e ela tentou resolver de uma forma rápida, né? A gente não agora, viu o desfecho, mas agora imagina tomara que tenha você, dado certo. candidato, imagina você, pagou caro no psicólogo, o psicólogo tem experiência nesse tipo de teste, mas não tem experiência nos concursos da Polícia Militar de Minas Gerais. Não adianta nada. Não adianta nada, né? Não adianta você ter a melhor espada, a melhor arma ali, se você não sabe usar, se você não sabe como manusear. Então, isso é muito importante. A gente não devia realmente ter esquecido. Ainda bem que você lembrou desse ponto, porque é algo que a gente vê na prática que é assim, quando chega nesse ponto, fica até difícil, né? O que você pode fazer? O recurso ele nem foi apreciado, né? Tem que ir por uma ação judicial mesmo, e aí acaba sendo mais difícil depois. Exatamente, pessoal. É isso. Espero que a gente tenha ajudado vocês, tenha sanado um pouquinho das dúvidas, ajudado nesse período de ansiedade. Eu sei que não é fácil, né? Todo dia olhar lá na página do CRS, dar um F5, atualizar, ver se já saiu o resultado. A gente sabe que é um período, né? É quando você estuda para um concurso público, você está se preparando. É um período difícil, é um período delicado da nossa vida. Tem a cobrança pessoal, tem a cobrança da família, dos amigos. Todo mundo que te encontra fala: e aí, e o concurso? Como é que foi? Já passou? Então a gente sabe que não é uma etapa fácil, tá? E nós nos colocamos à disposição mesmo. Nosso escritório é focado realmente só em concursos públicos. A maioria são da área policial, né, da segurança pública. Então nós já estamos acostumados. Nosso time está sempre à disposição nas redes sociais, né? Se você tem interesse até de ver uma decisão que nós já tivemos envolvendo a etapa psicológica, só entrar em contato com o nosso time Instagram, WhatsApp, que nós iremos fornecer para vocês entenderem o que é alegado, qual que é o posicionamento da justiça e ficar um pouquinho mais tranquilo, se é que é possível, né, doutor? Exato. Então é isso, pessoal. Curta esse vídeo, deixa uma dúvida aqui se você tiver. Se você quiser deixar um tema para um próximo vídeo,
falar de algum concurso específico, manda aqui, a gente sempre responde todo mundo. Então, vai ser um prazer estar te ajudando também. Os nossos contatos estão na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Até, tchauzinho.